Quem é fã de Quilos Mortais já percebeu que às vezes o drama não fica só na balança, vai parar até nos tribunais. E com Jim Covey não foi diferente, uma história marcada por traumas, sabotagem, muita negação e um certo processo milionário contra o programa, que até hoje levanta muita discussão. Se você gosta de relembrar essa história de um jeito diferente e quer mais vídeos assim, deixe um "eu quero" de aqui embaixo. Aproveita e já deixa seu gostei e se inscreva para entender como essa história fugiu completamente do controle. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Jim aparece no programa aos 36 anos, pesando mais de 280 quilos e praticamente imóvel. Ela vive trancada dentro de casa, dependendo completamente da mãe para absolutamente tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Desde levar comida até... bom, vocês já sabem. Eu tenho que usar um banheiro portátil para fazer as minhas necessidades. E até para isso eu preciso de ajuda, porque nem consigo mais me limpar. Mas calma, não começou assim. A origem dessa tragédia vem da infância. Jim cresceu num ambiente cheio de negligência emocional, carência e comida como remédio fácil para dor. Desde cedo, ela aprendeu que comer era uma maneira rápida e barata de se sentir melhor. Toda vez que enfrentava uma situação difícil, a solução vinha embalada em salgadinhos, doces ou fast food, sempre oferecendo um alívio passageiro. E claro, não faltou aquele combo clássico, ausência paterna, mãe sobrecarregada e avós que mais julgavam do que acolhiam. Pronto, estava plantada semente para um futuro sombrio. Aos 8 anos, estava bem acima do peso ideal. Aos 10, era aquela criança que não cabia direito nas carteiras da escola, colecionando apelidos cruéis no recreio. Nesse ponto, começa aquele ciclo devastador bem conhecido pelos fãs de Quilos Mortais. Dor emocional leva à comida, que gera culpa, que gera mais comida, que provoca isolamento, depressão e, novamente, comida. Aos 17 anos, Jim abandonou os estudos. Aos 20, praticamente não saía mais de casa. Aos 25, dependia totalmente da mãe, que entre lágrimas e um estranho senso de culpa, continuava alimentando o problema. Fiz tudo o que pude pensar. Me esforcei muito para tentar mantê-la sob controle porque eu não queria que ela tivesse que passar pelo que eu passei. Esse comportamento, claro, se tornou um pesadelo de dependência emocional e física. Cada refeição parecia um pacto silencioso entre mãe e filha, mantendo ambas presas numa relação tóxica que ninguém conseguia romper. E como você deve imaginar, a situação só foi piorando. Jim se tornou cada vez mais exigente, mimada e manipuladora. Usava suas limitações físicas como arma emocional, forçando sua mãe a atender seus desejos imediatos, sem considerar o próprio desgaste ou sofrimento dela. Era uma dinâmica destrutiva, onde uma alimentava as fragilidades da outra. Se você acha que a situação já estava ruim aqui, respire fundo, porque o que vem pela frente é ainda mais perturbador. A história de Jim é uma tragédia anunciada, onde todo mundo consegue enxergar o problema, menos ela mesma. Quando você assiste ao caso da Jim, fica claro que não estamos diante de uma pessoa má ou vilã, mas de alguém profundamente machucado emocionalmente. No entanto, a gente precisa admitir, algumas atitudes dela são bem difíceis de engolir. Conforme ela entra na vida adulta, essa dinâmica disfuncional só piora, deixando todo mundo à sua volta num estado constante de exaustão. A paciente chega aos 30 anos sem nunca ter tido um emprego fixo, sem amigos e praticamente sem nenhuma experiência fora das paredes de sua casa. Seu mundo inteiro gira em torno de uma cama, uma televisão e um prato cheio. E quem paga por essa rotina destrutiva é a mãe dela, uma senhora já idosa que deveria estar aproveitando a aposentadoria, mas que em vez disso virou refém dos caprichos da filha. A dependência emocional da Jim é tão grande que chega a ser irritante. Ela exige atenção 24 horas por dia e manipula sua mãe com ameaças dramáticas como: "Se você não fizer isso por mim, prefiro morrer logo." Dr. Now, conhecido pela paciência sobre-humana que tem com seus pacientes, logo percebe o buraco emocional onde Jim está metida. Já na primeira consulta, fica claro que não estamos lidando apenas com um problema físico. Quando questionada sobre sua alimentação, ela, sem piscar, afirma que come normal igual a todo mundo. Sim, claro, igualzinho, exceto pelas 10.000 calorias diárias que magicamente fazem parte dessa dieta normal. Meu pai gosta de fazer ovos, torradas e queijo.
Se pedirmos pizza, eu como quase a pizza inteira. Eu só deixo 2 fatias porque eu fico com fome. Já é muito, mas ainda está omitindo muita coisa, porque isso não a deixaria com mais de 300 quilos. Ao longo do episódio, a manipulação se torna cada vez mais evidente. Quando confrontada diretamente por Dr. Now sobre suas escolhas, a paciente se faz de vítima. Eu sei que é um grande problema e é por isso que eu tenho tentado qualquer coisa para conseguir ajuda. Bom, eu vou te ajudar, mas tudo depende de você. Precisa entender que você é responsável pelo seu hábito alimentar, tudo bem? Eu entendo. E enquanto fala, lágrimas escorrem dramaticamente pelo rosto, numa cena digna de novela mexicana. Fica evidente a dificuldade da equipe médica em tentar ajudar alguém que não admite seus erros e que vive numa eterna posição de vítima. A negação da própria responsabilidade é algo que já vimos em outros casos, mas nela parece atingir níveis impressionantes. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a história de Jim é marcada por um ciclo vicioso quase impossível de quebrar. Comida, culpa, manipulação e mais comida. É como assistir a um acidente prestes a acontecer, sabendo que você não pode fazer absolutamente nada para evitar. O que mais frustra, no caso dela, é a constante negação sobre sua própria responsabilidade. Após a primeira consulta com o Dr. Now, fica decidido que Jim precisa urgentemente mudar sua rotina alimentar. Não é nenhuma surpresa que o médico impõe a famosa dieta de 1.200 calorias diárias. Aliás, se você ficou curioso para saber mais sobre essa dieta que ficou famosa graças ao Dr. Now, eu tenho um guia completo inspirado nela que pode te ajudar a descobrir o segredo por trás dessas transformações. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário para você conferir. Enfim, nas semanas seguintes, vemos o retrato perfeito do auto-engano. A paciente e sua mãe juram que estão seguindo à risca o plano alimentar, mas basta uma visita rápida da equipe do programa para desmascarar a mentira. A casa está sempre repleta de embalagens vazias de pizza, hambúrgueres e doces. Durante a consulta seguinte, ao subir na balança, surge o choque previsível. Jim não só não emagreceu, como ganhou mais 10 quilos. Dr. Now, num raro momento de frustração evidente, dispara. Tudo o que precisava fazer era perder os 23 quilos restantes em 6 semanas por conta própria, para alcançar o objetivo. Pode me dizer o que houve? Bom, teve um dia que eu acabei passando das 1.200 calorias. Não tem como você ter ingerido 1.200 calorias, não tem como ter ingerido 2.000 calorias, não tem como ter ingerido 4.000 calorias. Essa conta não fecha. E o que faz Jim diante dessa realidade irrefutável? Exatamente o que você imaginou. Culpa o médico, a mãe, a equipe, o mundo inteiro, menos ela mesma. Dr. Now, cansado, responde com sarcasmo leve. Eu atendi 9.000 pessoas como você até hoje. E você está me dizendo que não entendo só você. Entre as 9.000 pessoas, todo mundo é diferente, mas a instrução para todos é a mesma. A fala direta e ácida do médico revela o quanto ele também está perto de perder a paciência com a insistência da paciente em negar a realidade. E assim, seguimos nesse jogo de gato e rato, com Jim sempre tentando manipular emocionalmente as pessoas ao redor para que sintam pena dela. E tristemente, muitas vezes funciona. Sua mãe continua cedendo, os familiares continuam apoiando essa dinâmica tóxica, e todos permanecem presos a uma situação insustentável. Assistir ao episódio é ver claramente como Jim sabota qualquer tentativa real de melhora, sempre se escondendo atrás de desculpas e manipulações. E infelizmente parece que nada vai mudar enquanto ela não decidir encarar a dura realidade. A essa altura do episódio, fica difícil não se perguntar se a paciente realmente quer mudar, ou se ela apenas deseja o milagre da cirurgia bariátrica sem esforço algum. Quando o Dr. Now insiste que ela precisa perder peso antes da cirurgia, vemos uma cena que beira o surreal. Ela começa a chorar dramaticamente, reclamando que está sendo injustiçada. É complicado não sentir empatia por alguém em desespero, mas ao mesmo tempo é frustrante perceber como ela simplesmente ignora a realidade. Dr. Now, claramente já sem paciência, devolve com uma sinceridade brutal. Você é como uma pessoa caindo de um penhasco. Nós jogamos a corda para você e você está gritando que não estamos ajudando. Mas se não pegar a corda, você não vai conseguir subir. Mas parece que para ela, a cirurgia é exatamente isso. Uma solução milagrosa para um problema que na cabeça dela não tem nada a ver com suas escolhas diárias. Essa mentalidade ilusória é comum entre participantes do programa, como já vimos inúmeras vezes.
ela acredita fielmente que vai acordar da mesa de operação com todos os seus problemas resolvidos. Sem surpresa, ela falha mais uma vez em seguir a dieta prescrita. Na consulta seguinte, sobe na balança e a realidade novamente a atropela. Nenhum progresso. Pior ainda, desta vez, ela sequer consegue subir adequadamente na balança. Dr. Now, claramente exausto pela insistência na mentira, rebate imediatamente. Você passou dos limites. Tudo bem, doutor. Eu não vou comer demais. Tá, o que quero saber é por que eu deveria acreditar nisso quando você teve todas as chances, mas ainda está mentindo para mim. É desconfortável, mas necessário ouvir essas palavras. Infelizmente, parece que entram por um ouvido e saem pelo outro. A situação atinge um nível crítico quando Jean é internada devido a uma grave infecção causada pela falta de higiene. Em uma cena chocante, a equipe médica descobre que a ferida está contaminada por fezes devido à má limpeza após idas ao banheiro. E quando confrontada sobre a higiene básica, ela, furiosa, culpa novamente a mãe. Essa completa falta de responsabilidade sobre sua saúde e dignidade deixa todos sem reação. É triste, revoltante e quase inacreditável como uma pessoa adulta recusa totalmente assumir o mínimo de responsabilidade por sua própria sobrevivência e bem-estar. Mas, se você acha que chegamos ao fundo do poço, segure firme. O desfecho dessa história reserva ainda mais surpresas, tragédias e reflexões que mostram como a compulsão alimentar e a negação são capazes de destruir completamente uma vida inteira. Chegamos ao ponto decisivo, onde a história da paciente poderia seguir dois rumos diferentes, superação ou desastre. Infelizmente, desde o início, suas escolhas já indicavam claramente para onde ela caminhava. Após falhas repetidas na dieta e manipulações constantes, Dr. Now sugere psicoterapia como última tentativa para tentar salvar Jean dela mesma. Por um breve momento, parece que surge alguma esperança. Talvez agora ela finalmente perceba que seu problema real vai muito além da comida, envolvendo dores emocionais profundas que precisam ser encaradas. A situação desmorona ainda mais quando seu pai falece repentinamente. Esse trauma poderia ser o choque necessário para uma mudança de vida real. Mas, infelizmente, não foi assim. Ao invés de assumir as responsabilidades, a paciente afunda-se ainda mais no próprio coitadismo. A casa fica imunda e sua mãe, debilitada após uma cirurgia recente, precisa lidar sozinha com a perda do marido e com os cuidados da filha. Uma cena marcante e triste mostra a mãe desabafando. Se eu soubesse que ela acabaria desse jeito, nunca teria tido. Teria preferido morrer do que vê-la viver como ela está vivendo. Apesar dos inúmeros fracassos, a paciente conseguiu perder peso depois que saiu do programa, chegando a 170 quilos. Ainda assim, essa perda de peso ficou muito abaixo do esperado para alguém que participou do programa Quilos Mortais. Mas a reviravolta mais inesperada veio quando ela processou a produtora da série. Exatamente isso. Jean entrou com um processo judicial junto com outros participantes da 7ª temporada, pedindo uma indenização de $1 milhão por suposta negligência durante as filmagens. Segundo relatos, ela acusou a produtora de submeter os participantes a dietas extremas e agravar problemas de saúde mental, tudo para alimentar a narrativa dramática do programa. Porém, o processo não teve sucesso e o canal responsável pelo programa não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Com essa atitude, Jean queimou qualquer ponte que ainda tivesse com o programa, dificultando qualquer retorno futuro. Hoje, apesar de não ter atingido o sucesso esperado após o programa, ela parece demonstrar que finalmente está feliz e saudável. Mas e aí? Se você acha que a jornada dela foi complicada, espere até conhecer o caso da Latônia, uma participante que teve um desfecho ainda mais revoltante e trágico. Se quer mais histórias desse estilo, deixe um eu quero aqui nos comentários. E olha só, bem aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos aqui do canal para você maratonar. É só clicar e curtir, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.